Eu apresentei a você as 4 categorias que definem tipos de dados. De acordo com a forma como nós armazenamos na memória do computador, temos dados numéricos e categóricos. De acordo com a fonte, temos dados primários ou secundários. De acordo com a forma como usamos a linguagem de programação, temos dados primitivos e não primitivos. De acordo com a estrutura geral do conjunto de dados, teremos dados estruturados, não estruturados e semi-estruturados. Todas essas categorias, elas têm uma coisa em comum. Todas elas têm metadados, que são dados sobre os dados. Me acompanhe na definição. Metadados são aqueles dados que fornecem informações sobre outros dados. Um exemplo fácil do dia a dia está no nosso computador. Quando vemos o tamanho de um arquivo, sua extensão, a data de criação ou de modificação, são todos metadados que dão informação sobre um documento que em si já carrega uma série de dados. Nesse caso, claro, dados desestruturados, dados de uma imagem. Ou seja, quando você tem atributos, características dos dados, estamos, na verdade, falando de metadados, que hoje em dia tem uma aplicabilidade cada vez maior. Como o volume de dados não para de crescer, nós temos que criar, eventualmente, mecanismos de pesquisa nos dados, de busca nos dados. Talvez tenhamos que categorizar os dados, segmentar os dados. Podemos fazer tudo isso através de metadados. Durante os projetos, eu vou sempre usando os metadados em algum momento e eu vou apresentando essas características para você. Metadados são dados sobre os dados. Uma pergunta muito pertinente nesse ponto seria a seguinte: eu poderia fazer análise de metadados? Já que são dados sobre os dados? Sim, claro que poderia. Os metadados, na sua essência, são dados. Então eu poderia realizar um trabalho de análise sobre os próprios metadados. Isso apenas mostra como o trabalho do analista de dados é um trabalho muito mais amplo do que as pessoas imaginam. E você vai comprovar tudo isso, claro, ao longo do treinamento. Obrigado e até a próxima aula.